Olá, patriota! Hoje é dia 17 de agosto de 2022. Começa agora o Jornal Foco do Brasil, Compromisso com a Verdade. Muito prazer, eu sou Leonardo Miller e a partir de agora estaremos juntos nesta primeira edição. E sempre às 8 da noite, a segunda edição é comandada por Cleiton Basso. Então já confere aí se o sino de notificações está ativado para receber todas as nossas atualizações e ficar sempre muito bem informado. Além disso, deixe o seu comentário, participe do chat ao vivo, seja membro patriota ou capitão desse canal. E a você que faz parte dessa comunidade verde e amarela, muito obrigado pela sua audiência. Nós contamos também com o seu apoio para manter e ajudar o Foco do Brasil a crescer ainda mais. Para isso, é só acessar o link na descrição e se tornar membro da nossa comunidade. As nossas assinaturas estão com 50% de desconto no primeiro mês. O principal trabalho do Foco do Brasil é a publicação de conteúdo jornalístico das ações do presidente da República, do governo federal, do nosso Brasil e do mundo. Sempre prezando com compromisso com a verdade, produzindo conteúdo próprio e também publicações de conteúdos autorizados e colaborativos. O Foco do Brasil cresceu naturalmente por causa da sua audiência. Não recebe e nunca recebeu nenhum recurso financeiro de políticos, empresários ou quem quer que seja. Vamos agora às principais manchetes desta edição. Alexandre de Moraes toma posse no TSE com a presença de Bolsonaro. O ministro fez um discurso falando sobre liberdade de expressão, fake news e transparência. Bolsonaro começa a campanha em Juiz de Fora. O presidente falou no evento religioso e participou de uma motociata, acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro. Igor 3K conta bastidores de entrevista com Bolsonaro. O apresentador revelou que Bolsonaro fez um pedido pessoal para que qualquer pergunta fosse feita. Tarcísio é sabatinado por jornalistas em São Paulo. O candidato ao governo disse que, se eleito, vai adotar a mesma agenda liberal do governo federal. O presidente Bolsonaro tem 2 compromissos hoje, ambos em Brasília. Às 3 da tarde, ele se encontra com Pedro César Souza, subchefe para assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República. Depois, às 6 da tarde, o presidente acompanha um evento na Confederação Nacional de Municípios. Com a presença em peso de autoridades dos 3 poderes, ex-presidentes da República e juristas, o ministro Alexandre de Moraes tomou posse nesta terça-feira como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Em seguida, o ministro Ricardo Lewandowski foi empossado como vice-presidente. Entre os convidados estavam o presidente Jair Bolsonaro e os ex-presidentes Lula, Dilma Rousseff, Michel Temer e José Sarney. Fernando Henrique Cardoso foi convidado, mas não compareceu por motivos de saúde. Em seu discurso de posse, Moraes reafirmou a sua confiança nas urnas eletrônicas, o direito à liberdade de expressão e a luta contra as fake news. Veja um trecho da fala dele. Eu quero iniciar cumprimentando o excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, agradecendo o comparecimento, cumprimentar a primeira-dama, Michele. Hoje, no dia 16 de agosto de 2022, tomo posse no honroso cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, com os mesmos ideais com os quais iniciei minha formação acadêmica pela tradicional Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em 1986. Respeito à Constituição Federal, devoção aos direitos e garantias fundamentais, realização de uma justiça rápida, efetiva e eficiente, fortalecimento das instituições e concretização e aperfeiçoamento da democracia. Pressupostos essenciais para o desenvolvimento do Brasil. Com humildade e serenidade, firmeza e transparência, juntamente com meus colegas de tribunal, direcionarei todos os meus esforços para dar continuidade ao belíssimo trabalho que vem sendo realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, sob o comando do ministro Luiz Edson Fachin, na organização das eleições gerais de 2022. Liberdade de expressão
não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, de destruição das instituições, de destruição da dignidade e da honra alheias. Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos de ódio e preconceituosos. A liberdade de expressão não permite a propagação de discursos de ódios e ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado de Direito, inclusive durante o período de propaganda eleitoral, uma vez que a plena liberdade do eleitor em escolher seu candidato, sua candidata, depende da tranquilidade e da confiança nas instituições democráticas e no próprio processo eleitoral. A intervenção da Justiça Eleitoral, como afirmei anteriormente, será mínima, porém será célere, firme e implacável no sentido de coibir práticas abusivas ou divulgações de notícias falsas ou fraudulentas, principalmente daquelas escondidas no covarde anonimato das redes sociais, as famosas fake news. E assim atuará a Justiça Eleitoral de modo a proteger a integridade das instituições, o regime democrático e a vontade popular, pois a Constituição Federal não autoriza que se propaguem mentiras que atentem contra a lisura, a normalidade e a legitimidade das eleições. O presidente Jair Bolsonaro lançou nesta terça a campanha à reeleição ao Palácio do Planalto, em Juiz de Fora, na Zona da Mata, em Minas Gerais. Ele desembarcou por volta das 10 da manhã no aeroporto da Serrinha, onde se encontrou com pastores evangélicos e discursou para um pequeno grupo de apoiadores. No discurso, também transmitido em uma rede social do presidente, ele criticou o Partido dos Trabalhadores e disse que o Brasil, até pouco tempo, era roubado pela esquerda. Mas é um país que não quer mais corrupção. Depois, Bolsonaro participou de uma motociata e falou a apoiadores nas ruas da cidade, acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro. Veja os principais trechos do evento. E eu agradeço a Deus pela minha segunda vida e entendo a missão de ser o chefe executivo dessa nação. Fácil, não é? Se fosse, não teria dado para um de nós. O Brasil estava à beira de um colapso, com problemas éticos, morais e econômicos, e marchava assim, a passos largos, para o socialismo. Aconteceu também um segundo milagre, uma eleição. E depois, um terceiro milagre. Para quem já passou pela política, sabe do que eu estou falando. Formar um ministério não aceitando pressões partidárias. Fizemos um ministério, a grande maioria pessoas de bem, alguns não deixaram ao longo desse tempo, mas demos uma resposta à população na questão econômica. Tivemos uma vacina para a questão econômica em 2019, com a lei da liberdade econômica, desburocratização, desregulamentações. E entramos em 2020. Lamentavelmente veio a pandemia, lamentamos as mortes. E digo a vocês, tudo que eu falei lá atrás, com muita humildade, não errei nenhuma observações que fiz sobre a pandemia. Nenhuma. Até a última agora, não vai entrar em detalhe, o estudo de Harvard nesse sentido. Que eu sabia, muita gente sabia também, que o vírus era mortal, ia levar gente nossa, querida, embora, mas tínhamos também uma questão econômica pela frente. Fizemos a nossa parte em 2020 e 2021. E entramos em 2022. Imagine o quão difícil é lutar contra o lobby dos combustíveis do Brasil. O combustível é algo que potencializa a inflação, onde todos
mais unidos. Estamos vencendo, os senhores estão vendo o resultado. Mas como o evento é religioso, é muito importante o outro lado da história. Porque aqui na Terra nós precisamos de algo material para sobreviver. Mas no último dia, o currículo nosso, que será apresentado lá em cima, será sobre nossas ações e, muito importante, sobre nossas omissões também. Isso é o cara. Quem toma a decisão pode errar. Quem não toma, já errou. Concordo de outro que foi presidente qualquer no passado. Não há comparação. Damos exemplo de patriotismo e de honestidade. E por falar em patriotismo, como é bonito, pelas minhas andanças pelo Brasil, cada vez mais vemos as cores verde e amarela predominantes. Vamos cada vez mais fazer a nossa parte, com verdade e conhecimento, libertar o nosso povo. A todos vocês de Juiz de Fora, do meu amado Brasil, a minha querida Minas Gerais, eu só tenho gratidão pela confiança, pela esperança que depositaram em mim. Sou uma pessoa exatamente igual a qualquer um de vocês. Temos o mesmo. Sentimento, o mesmo coração, a mesma bandeira. Somos uma grande nação. Pode ter certeza. Jurei dar a minha vida pela pátria enquanto militar. Enquanto cidadão, juro de novo dar a vida pela nossa liberdade. Pode ter certeza. Onde o povo estiver, eu estarei. O que eu mais ouço quando estou no meio de vocês são 3 pequenas frases. Não desista. Deus te abençoe. Estamos orando por você. O apresentador Igor 3K do Flow Podcast revelou alguns bastidores da entrevista histórica com o presidente Bolsonaro no programa. Entre os assuntos, Igor contou que o próprio Bolsonaro fez questão de que as perguntas da entrevista não fossem definidas previamente, sem intervenção da assessoria do presidente. Veja o que o Igor disse. Uma das coisas mais impressionantes dessa conversa daí foi o dia anterior, na verdade, foi no domingo, que o Bolsonaro me ligou pra dizer que tava puto com os caras que tava querendo passar pauta. Ele falou, pô, tô sabendo que tem uma galera do meu lado aqui que tá querendo passar pauta aí, ó, tem muita gente se intrometendo na conversa que é só eu e você. Então, pô, não tem pauta, eu não tô pedindo pauta nenhuma, não, é uma conversa entre eu e você. Eu achei foda. Assim, cara, eu não sou bolsonarista, tá ligado? Quem acha que eu sou bolsonarista só pode ser desonesto intelectualmente. Já falei isso um monte de vezes. Falei pra ele. Eu acho que eu falei que eu voto no Lula e acabou. Não falei? Ele até me deu uma falou que não vota, né? Não vota, foda-se. Isso foi uma parada maneira, de conversar com o presidente da República e ele fazer questão de não ter pauta. E tu não sabe, porque assim, tinha uns 40 caras aqui dentro, tá ligado? Segurança, assessor, não sei o que, o caralho, não sei o que. E aí, pô, os caras cagando e mijando sem parar, mané, cagando e mijando sem parar. E eles estavam aqui desde cedo. E aí acabou a água da casa. Durou 5h30, né? Com 3 horas do programa eu já estava me mijando. Tanto que o TH veio trazer uma bebida, eu falei, qual é, TH? Não dá não. Já tô me mijando. Apertei assim, ó. É. Apertei assim, ó, pra segurar. Passando mal já. Aí quando acabou, eu saí até meio entrevado aqui, ó, pra ir dar uma mijada, e eu já mijei em cima do mijo de alguém. Aí eu, caralho, não porque tem tava água. sem... Não tem água mesmo, que coisa. Aí eu saí. Quando eu saí, o presidente, pô, quero dar uma mijada também. Aí o presidente, é o seguinte, muita gente na casa aqui desde cedo e tal, usando muito banheiro e tudo mais, não tem água na casa, então o senhor meio que vai ter que mijar em cima do meu mijo. Aí ele... Foda-se! Candidato ao governo de São Paulo, ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, foi sabatinado por jornalistas no dia de ontem.
Entre os assuntos abordados, ele ressaltou que quer trazer a política liberal do governo federal para o Estado, fazendo grandes parcerias com a iniciativa privada. Além disso, Tarcísio comentou que não está preocupado com possíveis votos de eleitores de Bolsonaro do concorrente Rodrigo Garcia, do PSDB, uma vez que o histórico com João Dória no passado deixou claro que existe uma distinção do trabalho do partido. Veja um trecho do que ele disse. Primeiro, eu acredito que o paulista está meio vacinado desse tipo de fórmula, né? Eu acho que o pessoal apanhou muito com o Bolsodória. E o Bolsodrigo é uma reedição do Bolsodória, até porque Rodrigo e Dória fazem parte do mesmo governo, da mesma linha. A gente não pode esquecer que o Rodrigo foi secretário de governo do Dória, o Rodrigo foi vice do Dória, né? E com uma participação muito ativa nas decisões. Então, eu acredito que esse risco, ele de certa forma está mitigado por isso, por essa memória recente e a frustração que o paulista tem, que o eleitor do Bolsonaro paulista tem com a questão do Bolsodória, né? Deixou cicatrizes grandes e seria a repetição do mesmo. Segundo, eu acho que ao longo da campanha a gente vai mostrar o alinhamento com o presidente, o alinhamento com um projeto nacional, a importância de haver essa conexão do Estado de São Paulo com o governo federal. Isso é fundamental para que a gente tenha veja algumas políticas públicas deslanchando, e a gente vai mostrar o quanto aderente é aquilo que a gente pensa, o quanto a gente vai querer implantar aqui em São Paulo uma linha liberal, né, uma linha pro-business, atraindo realmente investimento com capital privado. Então, acho que essas coisas vão ficar muito claras. O governo atual não é pro-business, o senhor acha? Eu acho que acho que pecou, né? Deixou de fazer algumas coisas que podia ter feito, né? Como o Rodanel, como encarar de frente a questão Sabesp. Então, acho que é mais discurso e menos ação. Candidato, o senhor já falou aqui 3 vezes a palavra alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro. E eu queria saber como o senhor viu o ato da semana passada, que foi um ato no Largo São Francisco, que reuniu setores os mais diversos da sociedade, multipartidário, e que foi um brado em defesa do Estado de Direito. O presidente da República classificou o abaixo-assinado, que recolheu mais de 1 milhão de assinaturas, como uma cartinha. O senhor concorda com ele? Olha, o que eu acredito é que, primeiro, foi um movimento político-partidário, um movimento de oposição ao presidente Bolsonaro. A gente, tanto o presidente quanto eu, a gente defende uma carta, que é a Constituição, é a Carta Magna. É essa que a gente jurou honrar, defender e vamos defender. Não há um ato, né, de agressão à Constituição por parte do presidente Bolsonaro, né? Não há ataque à democracia, não há risco à democracia. A gente vai passar por um processo eleitoral que vai ser absolutamente normal. Então, a gente não pode... O senhor acha que aquela reunião com os embaixadores foi absolutamente normal, não infringiu nenhuma regra, não infringiu a legislação eleitoral? O senhor acha que foi um ato que todo presidente deveria fazer, reunir os embaixadores estrangeiros e falar mal e criticar e atacar o sistema eleitoral do seu país? Eu acho que foi... Nós tivemos ali o chefe de Estado convocando embaixadores estrangeiros para colocar suas dúvidas e explicar por que ele tem dúvidas com relação a determinadas etapas do processo eleitoral. Desculpa, ministro, mas ele falou como candidato, né? Citou o ex-presidente Lula em vários momentos e falou da sua própria reeleição versus a eleição do Lula dentro do Palácio da Alvorada, num período já vedado pela legislação eleitoral para se fazer campanha. Aliás, é vedado fazer campanha em prédio público a todo momento. Além disso, ele expôs dúvidas que já são objeto de inquérito, expôs telas que dizem respeito a um inquérito sigiloso. Então, são várias as ilegalidades cometidas ali. E eu só trago isso porque o senhor mesmo está mencionando o respeito à Constituição como algo importante. E é importante, a gente vai honrar, defender e respeitar sempre a Constituição. Isso é uma convicção inabalável. O respeito à Constituição vem antes de tudo. A gente vai defender, sim, a nossa democracia. O Brasil é um país democrático, tem uma democracia vibrante, tem instituições que estão muito consolidadas. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente fala muito em fragilidade institucional, que é mais fortaleza institucional do que você ter hoje, por exemplo, um Banco Central independente, que vai ser foi o primeiro a elevar juros e vai ser o primeiro a baixar, pelo sucesso da política monetária, no enfrentamento da inflação. Que presidente da República topou abrir mão de poder como ele topou no caso do Banco Central? E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Novamente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Seja membro. Não perca hoje à noite a segunda edição do Jornal Foco do Brasil,
com Cleiton Basso. Até amanhã.